Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobiel Casper e hoje eu falarei um pouquinho sobre o processo de Growth Marketing. Caso você queira entender mais, de uma forma mais global, o Growth Marketing, tem um vídeo aqui em cima que está falando sobre isso e no meu canal tem vários vídeos que abordam o assunto. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais em exemplos de fato, tá? Então, o que é o Growth Marketing e como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia. Então, vamos lá. O primeiro tópico será a questão de definição de objetivos. Então, o que eu estou querendo para essa fase do Growth Marketing que eu estou indo agora? Vai ser baixar o custo de aquisição? Baixar o CAC? Vai ser aumentar o LTV? Já falei as duas principais aqui de qualquer empresa. Baixar o CAC e aumentar o LTV. CAC é quanto a gente paga para conseguir o cliente e LTV é quanto aquele cliente deixa de dinheiro dentro da minha empresa em relação ao seu tempo de vida, tá bom? Então esses são os principais, só lembrando que eles são só exemplos, porque também pode ser vinculado a aumentar o número de usuários interagindo no meu Instagram, pode ser vinculado a conseguir uma maior interação dentro do meu site, pode ser aumentar a taxa de conversão de determinada landing page, pode ser qualquer coisa que seja metrificável. Então, não se esqueça, primeiro defina o objetivo. Dentro desse processo tenha um objetivo claro daquilo que eu estarei fazendo na sequência. Então, qual caminho, qual direção, o que eu estou olhando, tá bom? Dentro dessa realidade, vamos falar que você escolheu aumentar o LTV. Dentro dessa questão, a gente vai ter esse objetivo, então nós definimos esse objetivo, mas tenha esse objetivo claro e faça ele no modelo SMART, que ele seja específico, mensurável, alcançável, relevante e que tenha um determinado tempo. Então tenha o objetivo em cima disso. Definiu que vai ser o aumento do LTV, beleza. Então coloque um objetivo SMART, tá? Então, que ele tenha todas as características do modelo SMART que eu acabei de falar. Beleza, depois que eu defini o meu objetivo, o que eu preciso fazer de fato? Qual o próximo passo que eu tenho que ter aqui? Definindo meu objetivo, então vamos dar o exemplo da questão de aumentar o LTV da minha empresa, a gente tem que começar a criar hipóteses. Então, dentro das pessoas da minha empresa aqui, ou se sou só eu, não tem problema nenhum. Quais são as hipóteses que vão fazer com que eu aumente o meu LTV? O que está fazendo que eu não tenha um LTV tão alto quanto eu gostaria? Beleza, eu vou dar dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, será que meu cliente tem clareza das minhas ofertas? Será que ele não está comprando de mim simplesmente porque depois que eu realizei a venda, eu não estou fazendo novas ofertas de uma forma correta ou simplesmente estou fazendo oferta nenhuma? Será que eu não teria que ter uma automação para fazer ofertas? Então, estou criando uma hipótese aqui. Criei essa hipótese que talvez eu não estou fazendo automações ou simplesmente não estou entrando em contato com aquela pessoa da forma correta, é uma hipótese que eu tenho. Beleza, a outra hipótese, será que aquela pessoa que saiu daqui, ela saiu satisfeita ou insatisfeita, né? A gente pode falar do NPS, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Então a gente tem a hipótese que simplesmente eu não estou vendendo e tem a hipótese, será que essa pessoa que não voltou para comprar comigo para aumentar meu LTV porque ela não gostou da minha empresa ou não gostou do meu atendimento? Ou será que é o meu atendimento que eu preciso melhorar? Então qual é o ponto que vai fazer com que meu LTV aumente? Então a gente criou duas hipóteses aqui. Depois de nós termos as hipóteses, a gente tem que entrar no terceiro tópico, que é a questão de implementação de experimentos. Então, dentro da minha primeira hipótese, que eu simplesmente meu LTV não está maior porque eu não tenho uma automação ou simplesmente porque eu não estou ofertando novamente para o meu cliente que já comprou comigo. Então, em cima disso, qual é a implementação de experimentos que eu vou fazer? Vai ser a questão de criar uma automação de e-mail marketing, vai ser criar uma automação de WhatsApp para que dentro daquela base de clientes específicas eu tenha uma rotina de ofertas para aquilo lá. Beleza, então implementando isso e essa questão da primeira hipótese que a gente tem, que em relação a gente não está vendendo mais porque a gente não está ofertando de forma correta ou de forma organizada, a gente tem que ir para a quarta etapa, que é a análise dos resultados. Então a gente definiu nosso objetivo,
nós passamos pela criação das hipóteses, a gente implementou agora a hipótese, a solução para aquela hipótese específica, a gente vai para a quarta etapa, que é a análise dos resultados. Então, eu começo a capturar os dados, né, em relação aos testes que eu venho fazendo. Eu não recomendo que seja um período menor que um mês o teste, tá? Porque até mesmo um mês ele é um tempo pequeno para fazer a análise correta, porque a gente pode estar pegando algum viés específico de alguma sazonalidade, a gente pode estar pegando um viés específico de alguma data comemorativa, a gente pode estar com algum viés, alguma deformidade em relação àquilo. Então, por quanto mais tempo você puder deixar o teste rodando para que você tenha o dado mais consolidado possível, melhor. Então, eu identifiquei que depois de implementar essa hipótese que o meu cliente não comprava comigo simplesmente porque não tinha uma nova oferta para ele, através de automações, eu consegui um crescimento no meu LTV médio de 25%. Dando só um exemplo aqui, tá? Dentro dessa análise de resultados, a gente vai continuar entrando agora dentro da quinta etapa, que é a questão de iteração e melhoria. Por quê? Porque essa hipótese, por exemplo, com um crescimento de 20%, 25%, ela foi validada. Mas isso não significa que agora a gente tem esse processo definido e ele não tem que ser melhorado. A gente simplesmente identificou que a gente estava cometendo um erro, que era simplesmente de não ofertar mais os nossos produtos ou serviços para o nosso cliente. E a gente conseguiu um crescimento de 25% em cima disso. Só que agora, dentro dessa minha automação, eu tenho que continuar melhorando ela. Então aqui dentro, por exemplo, depois de validar essa hipótese, eu vou começar a fazer testes AB na minha automação. Então a minha automação, 50% dela vai para um grupo de controle e 50% dela vai para um grupo de testes, tá? O que é o controle? Controle é a mensagem, o grupo de controle no teste AB, ele é aquela mensagem que você fez no primeiro experimento. O teste B é simplesmente mudando o meio de comunicação, por exemplo. Então, o título do e-mail, do primeiro e-mail que eu enviava era X, agora ele é Y. Então, eu mudei um pouco o jeito que eu abordo a pessoa aqui dentro. Eu fiz esse teste específico do título do e-mail e rodei mais um mês o meu experimento. Em cima desse meu experimento, eu consegui identificar que o grupo de controle, ele se manteve naquele crescimento de 25% que nós tínhamos falado no começo, só que o grupo de testes, por causa que eu fiz uma mensagem talvez um pouco mais agressiva aqui, eu consegui um crescimento de 50%. Em cima disso, o que eu faço? Eu desligo o teste, o grupo de controle e deixo o grupo que era o de testes ou de experimento rodando como o principal. E isso é um processo de melhoria contínua. A gente não para, nós não paramos de fazer esse tipo de teste de buscando melhoria. E isso eu dei só um exemplo em relação a uma hipótese e todas as suas sequências aqui dentro, né? Uma definição de objetivos e depois toda a sua sequência. Isso serve para qualquer coisa da sua empresa. Então, se eu quero diminuir meu custo de aquisição, eu vou criar minhas hipóteses, eu vou rodar os testes, vou capturar a informação e vou continuar no processo de melhoria contínua. Então, entendo que isso é Growth Marketing. Growth Marketing, ele serve para qualquer área da nossa empresa. O Growth, ele serve para qualquer ponto que a gente queira melhorar, porque ele é uma melhoria contínua. Nós pegamos a informação e melhoramos ela. Pegamos a informação e melhoramos aquele processo que nós tínhamos lá. Então, isso pode servir tanto para a questão comercial, como ela é muito utilizada, quanto ela pode ser utilizada para o seu setor financeiro, seu controle de estoque, para qualquer coisa. É capturar a informação, criar as hipóteses e assim indo, melhorando, sempre buscando essa evolução. Agora, fazendo um compilado para vocês em relação ao que a gente falou hoje, a gente começa retomando aqui, a questão de definição de objetivos. E essa definição de objetivos, ela é muito utilizada no Growth Marketing para a questão comercial, mas o Growth, ele não serve apenas para o comercial, para a parte de geração de demanda, geração de receita. Ele pode servir para qualquer área da sua empresa. Lembrando que, claro que a gente sempre quer vender mais, quer crescer mais esse ponto, mas você tem isso como metodologia e mentalidade dentro da sua empresa, dentro do seu setor, dentro da sua vida, dentro da sua carreira. Então, primeiro definimos o objetivo, pode ser qualquer coisa. A gente deu o exemplo de aumentar o LTV da nossa empresa. Depois disso, nós temos que criar as hipóteses. Então, quais são os meios que a gente aumenta o LTV? Ou qual é o jeito que a gente baixa os nossos custos de operação?
Beleza, depois de criar essas hipóteses, a gente vai implementar os experimentos. Depois de implementados os experimentos e ter um tempo para fazer análise, não haja em cima de dados rasos e de pouco tempo, porque você pode estar cometendo um erro grave aqui em cima. Depois disso, você vai analisar os resultados. Depois de análise de resultado, nós chegamos na parte de iteração e melhoria. Aqui é o momento que a gente vai pegar aquilo que a gente conseguiu ver que a nossa hipótese estava correta mesmo e a gente conseguiu fazer com que aquele processo melhorasse, que a gente continue mudando, capturando informação e fazendo um processo de melhoria. Muitas vezes vocês vão parar com esse processo aqui nesse local específico porque ele já está mais ajeitado, ele já está mais correto e vão colocar força em outro setor, em outra parte. Mas é importante saber que muito provavelmente nenhum dos processos vai ficar sempre 100%, porque ele sempre vai ter um processo de melhoria, sempre vai ter uma mudança no cenário econômico, vai ter uma mudança em relação à mudança de comportamento do consumidor, que vocês vão precisar voltar lá naquele processo, retomar e fazer novas hipóteses e continuar melhorando ele. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito bom para vocês entenderem um processo de growth marketing. Deixe seu comentário aqui embaixo com qualquer dúvida, deixe seu curtir também e não se esqueça também de inscrever-se no canal para acompanhar os vídeos semanais que a gente está postando sobre esse assunto.